A praga do século, como um vírus invisível, destruiu o mundo moderno. Pensamos que éramos invencíveis. Construímos arranha-céus que tocam as nuvens, foguetes que chegam ao espaço, computadores que cabem na palma da mão. E então algo que não dava para enxergar a olho nu colocou a humanidade inteira de joelhos. Existe uma cidade na China que, antes de dezembro de 2019, a maioria das pessoas no mundo nunca tinha ouvido falar. Wuhan, uma metrópole de 11 milhões de habitantes às margens do rio Yangtze, conhecida internamente como a Chicago da China pelo seu papel industrial e comercial. Uma cidade viva, barulhenta, cheia de mercados populares onde se vendia de tudo, incluindo animais vivos. Foi lá que tudo começou. Os primeiros casos apareceram discretamente, quase em silêncio. Pessoas com febre alta, tosse seca persistente e uma falta de ar estranha, diferente de qualquer gripe conhecida. Médicos locais perceberam o padrão incomum. Um deles, o oftalmologista Li Wenliang, de 33 anos, enviou uma mensagem para colegas alertando sobre um possível surto de um vírus parecido com o SARS, aquele que em 2002 tinha apavorado a Ásia. A polícia chinesa foi até ele e o obrigou a assinar um documento dizendo que estava perturbando a ordem social com comentários falsos. Li Wenliang assinou, voltou a trabalhar, tratou pacientes, e em fevereiro de 2020, ele mesmo morreu de Covid-19, com 33 anos, deixando uma esposa grávida do segundo filho. O homem que tentou avisar o mundo foi silenciado. E o mundo, desavisado, abriu as portas para a maior catástrofe sanitária em 100 anos. Em janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional. As palavras soavam técnicas demais para assustar. Os noticiários mostravam imagens de Wuhan com ruas vazias e pessoas de macacão branco, mas pareciam imagens de um filme distante, algo que acontecia lá, não aqui. Nos Estados Unidos, o presidente disse que estava totalmente sob controle e que havia apenas um caso. Na Europa, o Carnaval de Veneza aconteceu normalmente em fevereiro, com centenas de milhares de turistas de todo o mundo se abraçando, cantando, respirando o mesmo ar. No Brasil, o Carnaval também foi festa completa. As autoridades diziam que o vírus não sobreviveria no calor tropical. Todos estavam errados. O SARS-CoV-2, esse o nome científico do vírus, era diferente de tudo que a ciência moderna tinha enfrentado em larga escala. Ele se espalhava pelo ar, em gotículas microscópicas que ficavam suspensas em ambientes fechados por horas. Podia ser transmitido por pessoas que nem sequer sabiam que estavam doentes. Era silencioso, paciente e incrivelmente eficiente. Enquanto os governos debatiam, enquanto políticos minimizavam, enquanto as pessoas faziam planos de viagem e reservavam restaurantes, o vírus já estava em todos os continentes. Viajou em aviões de primeira classe e em porões de navios. Atravessou fronteiras sem passaporte. Não precisava de visto, não respeitava muros, não se importava com ideologia política, cor de pele, conta bancária ou posição social. Em março de 2020, a OMS declarou pandemia. A palavra que ninguém queria ouvir finalmente foi dita. Nunca na história moderna da humanidade tantas coisas tinham parado ao mesmo tempo. Em 11 de março de 2020, a NBA suspendeu a temporada inteira após um jogador testar positivo. No dia seguinte, Tom Hanks anunciou que estava com Covid-19 na Austrália. 2 dias depois, a Europa fechou as fronteiras. Em uma semana, mais de 1 bilhão de pessoas estavam em algum tipo de lockdown no mundo inteiro. As imagens que chegavam de todos os lados pareciam impossíveis. A Times Square em Nova York, normalmente um caos de neons e turistas e buzinas, completamente vazia às 7 da noite de um sábado. A Piazza del Duomo em Milão, vazia. O Coliseu Romano fechado pela primeira vez em décadas. As praias da Tailândia desertas, com apenas tartarugas marinhas aproveitando para desovar em paz pela primeira vez em anos. A natureza respirou fundo enquanto o ser humano se escondia. Mas enquanto algumas partes do mundo viviam um estranho silêncio, outras viviam o caos absoluto.
A Itália foi o primeiro país ocidental a ser devastado com força total. As imagens que chegavam de Bérgamo, uma cidade no norte do país, chocaram o planeta inteiro. Caminhões militares transportando caixões pelas ruas porque a cidade não tinha mais espaço nos cemitérios. A funerária local registrava 120 mortes por dia, quando o normal eram 3 ou 4. As igrejas viraram depósitos de caixões. O exército foi acionado para ajudar. O mundo assistiu aquelas imagens com um horror que ainda não tinha absorvido completamente. E então o mesmo horror começou a se repetir em outros lugares. Existe um tipo de coragem que a maioria das pessoas nunca vai precisar ter. É a coragem de entrar em um quarto sabendo que o que está dentro pode te matar, e entrar assim mesmo porque alguém precisa de você. Médicos, enfermeiros, técnicos de saúde, maqueiros, faxineiros de hospital, esses foram os soldados dessa guerra. Sem exércitos, sem tanques, sem medalhas. Com equipamentos de proteção que racionavam porque faltavam no mundo inteiro, com turnos de 16, 18 horas, com a angústia de não conseguir salvar todos. Em Nova York, em abril de 2020, a cidade entrou em colapso hospitalar. Médicos e enfermeiros gravavam vídeos chorando do lado de fora dos hospitais, entre um turno e outro, porque não aguentavam mais contar mortes. Uma médica chamada Lorna Breen, diretora de emergência de um hospital em Manhattan, trabalhou até o limite, pegou Covid-19, voltou a trabalhar assim que se recuperou minimamente, e não resistiu ao peso emocional do que via. Ela tirou a própria vida em abril de 2020. O pai dela disse depois: ela morreu no campo de batalha. Na Índia, em maio de 2021, durante a segunda onda devastadora, faltou oxigênio nos hospitais. Pacientes morreram porque os cilindros acabaram. Famílias desesperadas postavam nas redes sociais pedindo ajuda para encontrar oxigênio. O ar que a gente respira normalmente sem pensar tinha virado um bem escasso pelo qual as pessoas competiam como se fosse ouro. Em Manaus, no Brasil, em janeiro de 2021, a mesma tragédia se repetiu. A cidade entrou em colapso total. Pacientes morrendo nos corredores. Famílias comprando oxigênio no mercado paralelo por preços absurdos. O sistema de saúde, já cronicamente sucateado, simplesmente não aguentou. Médicos tiveram que escolher quem colocar no respirador e quem deixar sem, a decisão mais brutal que um ser humano pode ser obrigado a tomar. E esses médicos voltavam para casa depois disso, tentavam dormir, e no dia seguinte voltavam para fazer tudo de novo. 7 milhões de mortes confirmadas oficialmente no mundo inteiro. Mas os especialistas da OMS estimam que o número real, contando as mortes em excesso não registradas, passa de 20 milhões de pessoas. 20 milhões. Para tentar entender o tamanho dessa tragédia, pense assim: se você ficasse de pé na frente de cada uma dessas pessoas por apenas um segundo, levaria mais de 6 meses, sem parar um único segundo, nem para dormir, nem para comer. 20 milhões de histórias. 20 milhões de últimas respirações. 20 milhões de famílias com um buraco que não fecha. Os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, com o sistema de saúde mais caro do planeta, registrou mais de 1 milhão de mortes. O Brasil perdeu mais de 700 mil pessoas. O Peru teve a maior taxa de mortalidade per capita do mundo em determinado período. Países inteiros de joelhos. A pandemia foi um espelho. E o que ela mostrou nem sempre foi bonito. Mostrou a desigualdade brutal do mundo. Nas favelas do Rio de Janeiro, do Cairo, de Nairobi, de Mumbai, como você fica em casa quando casa é um cômodo de 20 metros quadrados para 6 pessoas. Como você lava as mãos com frequência quando água encanada é luxo. Como você mantém distância social quando distância social significa não ter o que comer porque você é trabalhador informal e se não trabalha hoje, não come amanhã. Enquanto executivos de tecnologia no Vale do Silício faziam reuniões por videochamada em home offices com vista para o oceano, trabalhadores de frigorífico em todo o mundo continuavam indo para o trabalho com medo porque não tinham escolha. Foram eles que mais morreram. Mas a pandemia também mostrou o melhor do ser humano.
Mostrou costureiras que da noite para o dia pararam de fazer roupas e começaram a fazer máscaras de tecido para distribuir de graça nos bairros. Mostrou vizinhos deixando sacolas de compra na porta de idosos que não podiam sair. Mostrou médicos cubanos voando para a Itália para ajudar quando a Cuba bloqueada e pobre mandou o que tinha de mais precioso, seus médicos. Mostrou cientistas de países rivais trocando dados sobre o vírus porque quando o inimigo é o mesmo, as fronteiras somem. Em condições normais, uma vacina leva de 10 a 15 anos para ser desenvolvida, testada e aprovada. A vacina para a Covid-19 ficou pronta em menos de um ano. Isso não foi imprudência. Foi o resultado de décadas de pesquisas que ninguém financiava porque não havia mercado, até que o mercado se tornou o planeta inteiro. A tecnologia usada pela Pfizer e pela BioNTech foi estudada por décadas por uma pesquisadora húngara chamada Katalin Karikó, que tinha sido demitida da universidade onde trabalhava nos anos 90 porque ninguém acreditava no potencial da sua pesquisa. Ela foi demitida, perdeu o financiamento. Continuou assim mesmo, com recursos mínimos, acreditando no que fazia. Em 2020, a tecnologia dela salvou milhões de vidas. Em 2023, ela ganhou o Prêmio Nobel de Medicina. A primeira pessoa vacinada no mundo ocidental foi uma enfermeira britânica de 90 anos chamada Margaret Keenan, em 8 de dezembro de 2020. Quando a agulha entrou no braço dela, ela sorriu para as câmeras e disse que era o melhor presente de aniversário antecipado que poderia pedir. Ela tinha feito 90 anos naquela semana. A pandemia acabou oficialmente, mas não acabou de verdade. O vírus ainda circula, novas variantes ainda surgem, e o mundo que ficou não é o mesmo mundo que existia em dezembro de 2019. Há 65 milhões de pessoas no mundo com Covid longa, sintomas que persistem por meses ou anos após a infecção, fadiga extrema, névoa mental, dores no peito, problemas de memória. Jovens de 30 anos que eram atletas e hoje não conseguem subir um lance de escada sem perder o fôlego. Há uma geração de crianças que passou anos formativos sem escola presencial, sem festas de aniversário, sem abraços de avó, sem aprender a ler o rosto das pessoas porque todo mundo usava máscara. Há trabalhadores da saúde com traumas que não somem quando o plantão acaba. Muitos deixaram a profissão. E há o luto coletivo, esse peso enorme e silencioso que nenhuma sociedade processou adequadamente. Não houve rituais completos. Não houve velórios normais. Não houve funerais com flores e abraços. A pandemia roubou até o direito de chorar do jeito que a gente precisa chorar. Daqui a 50 anos, quando historiadores escreverem sobre o início do século XXI, a pandemia de Covid-19 vai ocupar capítulos inteiros. Será estudada como ponto de virada, um momento em que a humanidade foi forçada a se olhar no espelho e responder perguntas que tinha evitado por décadas. Estamos prontos para a próxima? Aprendemos o suficiente? A resposta honesta é: parcialmente. Alguns países reforçaram seus sistemas de saúde. A tecnologia de RNA mensageiro abriu portas para vacinas contra câncer e outras doenças. A ciência ganhou velocidade e colaboração internacional como nunca antes. Mas a desigualdade continua. As mentiras sobre saúde continuam. E a memória humana tem uma tendência cruel de apagar o que dói, não por frieza, mas por sobrevivência. Li Wenliang, o médico chinês que tentou avisar o mundo e foi silenciado, disse antes de morrer: uma sociedade saudável não deveria ter apenas uma voz. Ele tinha 33 anos. Deixou uma esposa e 2 filhos, o segundo nasceu após sua morte. O mundo não o ouviu a tempo. Mas agora sabe o nome dele. E saber o nome é a menor forma de justiça que podemos oferecer a quem foi embora. Mais de 20 milhões de mortes estimadas. Um vírus. Um mundo que parou. E uma humanidade que ainda está tentando entender o que aconteceu, e o que isso diz sobre quem somos. Este texto contém fatos reais documentados pela OMS, pela Universidade Johns Hopkins e por pesquisadores independentes. Os números e eventos citados fazem parte do registro histórico da pandemia de Covid-19.